Graça e paz, irmãos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais uma reunião dos jovens online, né? Infelizmente, mas que bom, né? Orem. Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer por mais uma semana que está chegando ao fim hoje e agradecer pela oportunidade de estar prestando mais um culto para Ti, ó Pai. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando, tiraram um pouco do seu tempo para vir aqui, ouvir a Tua palavra. Quero pedir que, ao final desse culto, todo mundo tenha aprendido algo e que saiam daqui todos edificados. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5, versículo 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Graças e paz, irmãos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Bom, agora a gente vai recitar o tema e a divisa do nosso mês da juventude. O tema é: o que nos falta é amor. E a divisa, que se encontra em 1 João 4, 19 e 20, que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Oremos. Pai, nesse momento quero te pedir que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para ouvir a tua palavra e ter entendimento do que o Senhor quer passar para nós, através do irmão Reuel, que irá nos trazer a mensagem. Que o Senhor use ele da melhor forma possível e que, quando chegar ao fim, saiamos aqui edificados, sabendo mais sobre ti, ó Pai, da tua palavra e do que o Senhor deseja para nós. Oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. A mensagem agora está com o irmão Reuel. Opa, agora foi, pronto. Está tudo bem agora, deu certo. Então, né, a gente está aqui hoje com esse desafio, como eu estava resumindo o que eu falei, coisas da internet, né, a conexão cai, a pessoa que está aqui dirigindo, pregando é a mesma que está comandando isso tudo aqui, essas tecnologias, mas tudo para honra e glória de Deus. E com certeza todas essas quedas fazem lembrar que nada é perfeito, muito menos a tecnologia, né? E que isso faz lembrar justamente sobre o que nós vamos falar hoje. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O nosso tema de hoje, que nós vamos trazer, a palavra, é idolatria. E nós não estamos aqui pessoalmente para eu saber qual a sua opinião acerca disso, mas o que idolatria tem a ver com amor, na sua opinião? Pensa aí, responda para você, faça aí quando que eu estou ouvindo. Pode colocar aí nos comentários, na verdade, que eu vou dando uma lida e dizendo se condiz realmente com o que a gente vai falar aqui essa noite. O que idolatria tem a ver com amor? E aí eu lhe respondo que tem tudo a ver. Nós vamos falar sobre idolatria, sobre falsos deuses que o nosso coração
cria e alimenta e todas essas coisas, né? Durante toda essa semana, não só essa semana, mas essa semana foi que eu vim realmente escrever, mas sempre que eu sou desafiado a pregar, eu fico pensando, e não adianta, uma das principais bases, além da Bíblia, né, é esse livro, que está aí ao contrário, mas ele é chamado Deuses Falsos, de Timothy Keller, e ele é um divisor de águas na minha vida, porque ele realmente traz coisas à tona sobre mim, sobre você, sobre nós, que tem relação com quem nós somos e como nós adoramos coisas além de Deus, né? E isso tem a ver com amor. Sabe por quê? Nós vamos iniciar lendo Romanos 1, 21 a 25. Romanos 1, de 21 a 25, diz assim. Na verdade, a gente não vai ler todos os versículos, né? Mas esse é a principal base que nós temos nesse texto, quando, a partir do versículo 21, vai dizer assim: porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E olha só, queridos, esse texto tem tudo a ver com idolatria e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? O autor desse livro que eu mostrei, o Timothy Keller, vocês estão vendo escuro, mas aos poucos vai clareando, que nem a palavra de Deus faz, né? Isso tem tudo a ver com o que nós temos para falar. Primeiro, que idolatria, se você imagina só uma estátua, só uma imagem, alguma coisa desse tipo, idolatria, um ídolo, é muito além disso. Ídolo é tudo aquilo que você acredita que pode trazer felicidade e paz, sentido para a sua vida. O que é que traz paz para a sua vida, na verdade? É estar com a família, é ter um emprego, uma estabilidade no emprego, é ter um relacionamento feliz com sua namorada, tá dando tudo certo, tá uma maravilha. Conseguiu comprar aquilo que você imaginava, você está onde você realmente queria estar, que bom. Isso é uma bênção, mas pode passar de bênção para ser algo muito além disso. Pode passar a ser um ídolo. E nosso coração é uma fábrica de ídolos, já diria um pastor. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não adianta dizer, eu não idolatro outra coisa, só tem Deus no meu coração. Todos nós temos um coração, eu não lembro quem foi que disse, mas é uma frase muito conhecida de que o coração do homem, existe um espaço que só cabe Deus ali. E esse espaço ele pode ser ocupado por outras coisas que não vão preencher por completo, mas que podem substituir o lugar de Deus em nossas vidas realmente. Idolatria é uma preocupação muito grande, é muito mais do que uma preocupação do ser humano. Mas é uma preocupação que até os próprios evangélicos a gente tem isso, a idolatria e tal, e imagem. Mas a pior idolatria, e que existe principalmente no coração dos crentes, é a idolatria interna, que está no nosso coração. E aí se externa de outras maneiras, né? E nós vamos pegar aqui alguns exemplos na Bíblia de pessoas, de Deus até, que meio que se entregaram a ídolos. E que por um pouco, ou também, né, sofreram as consequências disso na sua vida com Deus. Eu quero que você preste atenção nesses casos, que no final nós vamos fazer um questionário com você rapidinho, para que você veja, na verdade não é veja se existem, mas para você sondar quais os ídolos cercam a sua vida e querem ter o controle do seu ser, do seu coração, da sua existência.
O primeiro caso que a gente vai ver é um caso bastante conhecido, está lá em Gênesis 22, de 1 a 19. Esse caso vai mostrar que o nosso coração pode pegar qualquer coisa, qualquer pessoa no seu lugar. Qualquer coisa, qualquer pessoa. Esse acontecimento na Bíblia, que está em Gênesis 22, é sobre Abraão. Quem não conhece Abraão? O pai da fé, né, que foi... Deus prometeu para ele que ele seria pai de multidões, que muitas nações conheceriam o nome dele, o nome de Deus, através da sua descendência. Olha só que bênção. Meu Deus, que bênção era ter o nome conhecido. E imagina ver ali as nações da terra, todos serem filhos, descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ele tinha essa promessa. Mas para ele ser pai de multidões, ele precisava ter filhos. E Abraão envelheceu. Abraão envelheceu e não teve filhos. Mas se Deus falou que ele seria pai de multidões, ele ia ter filho, né? Então, o que acontece? Abraão, na sua velhice, teve um filho chamado Isaac. Sara até riu, né, quando soube disso. A esposa de Abraão. E imagina a importância, a preciosidade de Isaac para seu pai Abraão. Isaac não foi o único filho, mas foi o primeiro filho de Abraão. Ismael, né, era um dos irmãos, e na Bíblia a gente vê não meio que um descaso, mas a inferioridade que tinha em relação a Ismael. Ele tinha que se virar mais, ele tinha que fazer as coisas sozinho. Já Isaac não. Isaac, o primeiro filho, ele era muito queridinho do papai, e Deus resolve colocar Abraão à prova. O que Abraão teve que passar? Quem é que sabe? Abraão foi provado de tal maneira que o que aconteceu? Deus pediu para que o seu filho, Isaac, aquele filho especial, aquele filho querido, fosse colocado como sacrifício. E imagina que não foi fácil para Abraão. Não foi nem um pingo fácil. O primeiro filho, o único filho ali que era mais especial, o filho da promessa. Nossa, eu demorei tanto tempo para ter ele. E aí o que acontece? Deus pede agora que aquela pessoa que era um filho, e não é errado ter filho, né? Aquela pessoa que tomava o coração de Abraão fosse colocada à prova. E Deus, ele fala assim, para que ele, no versículo em que Deus pede para que ele faça isso com seu filho, né? Deus fala assim, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre os montes que eu lhe mostrar. Então Deus diz, pegue o seu filho, o seu único filho. Ele repete 2 vezes. E a quem você ama. Então, para quem, né, um pouco da gramática, a quem você ama, ele está se referindo a Isaac. Então, Isaac era importante, como 3 vezes Deus mencionou para Abraão. E aí ele estava ali à prova agora. Imagina ele amanhecendo ali o dia e pensando naquilo tudo, no que ele teria que fazer no sacrifício. E aí, imagina ele subindo para o Monte Moriá com Isaac. E Isaac sabia como era feito o sacrifício. Ele pensava, mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão ficava ali calado e falava, olha, o Senhor vai prover tudo. E aí naquele momento, naquele monte, imagina o que passava pela cabeça de Abraão com o cutelo, né? Aquele machado ali, era o cutelo, prestes a matar o seu filho. E aí Deus entra com provisão na vida de Abraão. Deus vê a fidelidade de Abraão e vê que seu filho era realmente importante para ele, mas não mais do que Deus. O Deus que deu seu filho. A primeira coisa que a gente aprende é que nós pegamos as bênçãos que Deus nos dá e nós transformamos isso em ídolo. As pessoas que estão à nossa volta, nós damos um valor a elas, as coisas que nós temos e nós conquistamos materiais, elas tomam o lugar de Deus e a bênção acaba sendo maior do que o abençoador. Abraão, ele venceu essa prova, ele foi provado.
e aprovado. Deus, ele proveu, Deus, ele deu um cordeiro. Quando Deus, ele falou, para com isso. Lá estava um cordeiro na frente de Abraão e foi a substituição. Quem fez substituição também pela gente, hein? Olha só. Deus, ele mandou também um filho para morrer no nosso lugar. Perceba isso, Deus, ele vem sempre com provisão. Não adianta alimentar o nosso coração com pessoas, com ídolos, com bênçãos. Elas não podem ser maior do que o Deus que nos dá a bênção. E seguindo adiante, a gente vê mais uma história na Bíblia, uma história real, né? Tudo que está na Bíblia aconteceu realmente, ainda no Novo Testamento, alguns capítulos mais à frente, no Antigo Testamento, desculpa, alguns capítulos mais à frente em Gênesis 29. E isso fala de uma busca que principalmente os jovens têm demais, e quando passa dos 30, né? Que é a busca por um amor. Nossa sociedade meio que nos obriga a ter um amor em volta. Você escuta uma música de Marília Mendonça, é de um amor que se perdeu, que não foi, que agora eu vou buscar meu amor próprio. Que também o amor tem seus limites, né? Essa questão de amor próprio. Quem somos nós, gente de Deus? E dessa vez, lá nos estudos da juventude, a gente já falou sobre ele, que foi o caso de Jacó. Jacó que tinha ido embora de casa, problemas familiares, isso está em Gênesis 29, de 10 a 35. Marque isso na sua Bíblia. Gênesis 29, de 10 a 35. E Jacó estava saindo de casa com problemas com sua família, brigava com seu irmão, seus pais, né, já estavam meio que um pé atrás, enfim, com tudo. E Jacó, ele partiu em busca de aceitação, em busca de amor. E esse amor, ele não imaginava que seria de uma mulher. Nesse texto de Gênesis 29, a gente vê que Jacó, ele encontrou Raquel perto de um poço. E lá ele conheceu essa filha de Labão, né, que era o pai de Raquel, e também era parente de Jacó. E olha só, meus amigos, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Quando ele viu Raquel, ele ficou muito doido, ele ficou muito apaixonado por Raquel. A ponto de, sabe o que ele naquele tempo, né, eles precisavam daquela autorização e tudo, da permissão do pai da mulher. E olha só o que acontece, gente. Jacó, ele se sacrifica para trabalhar 7 anos. Ele fala assim, olha, para Labão, vou trabalhar 7 anos, mas quando eu acabar esses 7 anos de trabalho, eu quero casar com Raquel. Eu nunca vi ninguém tão perfeita, tão maravilhosa na minha vida. E esse foi um acordo feito ali. Não foi meio que um acordo, mas a vontade de Jacó que fosse feita. E aí você presta atenção no que acontece mais lá na frente. Termina-se esse tempo de trabalho, termina-se os 7 anos. E agora chegou a hora de Jacó casar com ela. E olha o que acontece. Depois daquela noite, na noite, né? Sabe o que foi que Labão fez? Ele não deu a filha dele, Raquel, mas deu a filha Lia. Então, enquanto Jacó dormia, Lia foi colocada ali, do lado de Jacó. E quando ele acordou, ele se deparou não com a desejada da vida dele, mas com Lia. E a Bíblia fala que Lia, ela era feinha, né? Na nossa linguagem, assim, ela era bem feinha. Ela não era de uma beleza considerada agradável, vamos dizer assim, né? Sabe aquela... Sempre tem uns irmãos que tem um que é mais bonitinho, mais feio. Lia era a feia da história. E ela tinha um desejo muito grande, Lia, que era de ser mãe. Ela queria muito ter filhos, mas ela não tinha marido para ela. E agora ela podia ter. E quando Jacó acordou, ele ficou revoltado com Labão, porque ele trabalhou aquele tempo todo por causa de um amor, querendo um amor, e ele não conseguiu esse amor que ele queria, dormir tanto com sua querida, com sua linda. E então, ele, naquele tempo, ele tinha essa cultura, né? Então, ele teve que trabalhar mais 7 anos para isso. Enquanto Raquel não vinha, ele tinha que ficar com Lia.
E Lia, o versículo 31 diz que ela era desprezada. E sabe o que foi que Deus fez com a desprezada? Deus, ele honrou. Mas ele não honrou para que ela fosse vencedora, vitoriosa, mas para que o nome dele fosse vencedor. O nome de Deus. Olha só, gente. Lia teve 6 filhos, não é isso? 6 filhos. Em cada nome dos filhos de Lia manifestava naquele tempo o nome das pessoas, era conforme o que acontecia na vida delas. Então, por isso, muitos tinham até o nome trocado, como Abrão, né, que era Abrão e passou a ser Abraão, e Sarai, que passou também a ser Sara. E olha só, Lia passou a ter filhos. O primeiro filho dela, que foi Ruben, ela colocou o nome de Ruben porque significa eis aqui um filho. Ou seja, foi resultado de tudo, da aflição dela, como diz o texto. O segundo filho foi Simeão, e Simeão significa ouvinte, ou seja, Deus ouviu a minha oração. É como se através do nome dos filhos dela e das orações de Lia, ela estivesse meio que soltando indireta para Jacó. Jacó, eu sou carente, eu preciso de um homem que me ame. Eu tenho filhos, mas os filhos não são demonstração do que Deus está fazendo comigo. E se ele parasse para pensar no nome dos filhos dele, com Lia, ele ia ver que ela estava realmente sofrendo. Mas ele não estava nem com ela, ele queria Raquel. E aí, Lia, no final do capítulo 30, ela glorifica ao Senhor, né, porque Deus deu a oportunidade dela de ter filhos. E Raquel, ela estava impedida de ter filhos. E filho era muito importante naquela época. Isso dava um valor muito grande para a mulher. E um homem, então, que fosse casado e não tivesse filho, pelo amor de Deus, era desprezado completamente. E toda essa luta, toda essa coisa, nos faz ver várias lições, né? Mas é muito conteúdo para pouco tempo. Jacó, ele idolatrava Raquel. Raquel projetava, ele projetava em Raquel a cura para toda a desilusão amorosa. É como se a falta de amor dos seus pais, o relacionamento fosse curado através de uma mulher. Isso não acontece, gente. Relacionamento, namoro, casamento, seja de crente com crente, 2 não crentes, não sacia, não supre a carência de amor que existe no coração humano. Isso vem de Deus. Deus, ele é amor e Deus faz ser amado. É Deus quem faz o marido amar a esposa e a esposa amar o marido, mas não tem como tirar de dentro da gente esse amor. Isso vem de Deus. O amor não é tudo que nós precisamos. O amor de alguém. Mas se o amor de Deus estiver no nosso coração e a outra pessoa for alguém que ama a Deus de verdade, vale a pena mais ser amado. Outra pessoa que a gente vê é um conhecido que eu não preciso nem contar muito esse acontecimento, que é Zaqueu. Zaqueu, ele tinha como ídolo o dinheiro, não mais o amor, né, como a gente viu, mas o dinheiro. Zaqueu, desculpa, ele tinha muito dinheiro e naquele tempo ele era muito rejeitado pela sociedade porque ele não tinha dinheiro de uma forma honesta. E aí naquele passeio, naquele momento que Jesus encontra Zaqueu, Jesus diz assim: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Não desses fariseus, eu quero ir para a sua casa. Você que ama o dinheiro, eu quero ir para a sua casa. E aí Zaqueu recebe Jesus naquele encontro. E o que acontece na vida de Zaqueu? Zaqueu, ele ficou pobre depois que ele se converteu? Crente pode ser rico? Pode. Olha só que... Mas Zaqueu, ele amava o dinheiro. Era o que norteava e guiava a vida dele. Agora, o que acontece com ele? O maior pecador aos olhos daqueles homens teve um encontro com Jesus. E Jesus, ele fala assim para Jesus: olha, Senhor, eu quero dar metade do que eu tenho aos pobres agora. Tudo do que eu tenho eu quero dar aos pobres agora. Então, o que ele fez? Tem gente que reclama de 10%, gente, de oferta de dízimo. Mas Zaqueu não tinha mais ali, depois daquele encontro com Jesus, o dinheiro norteando sua vida, mais Cristo. Então, o que ele falou? Eu vou dar agora, não é 10%, não é 20%, é metade do que eu tenho aos pobres.
E, naquele tempo, quando esses crimes eram descobertos, eles precisavam, criminosos, né? O ladrão precisava devolver com juros para a pessoa. E esse juro era uma taxa, uma multa de 30%, mais ou menos. Então ele já disse que ia dar metade. E aí ele ainda tinha que dar esses 30%, na verdade, desculpa, 20%, pois ele falou, não vou, essa multa aí, esses juros de 20 eu não vou dar não, eu vou dar 30 agora. E ele não fazia isso como orgulho para mostrar para as pessoas que ele estava transformado. Ele fazia isso porque a salvação tinha chegado na vida dele. Olha, Zaqueu, ele teve esse encontro com Jesus e a sua vida estava transformada. O dinheiro, tudo bem, ele tem dinheiro agora, mas o dinheiro não é tudo que ele precisava. Ele sentia a sua vida completa com Jesus. E aí, imagina, foi tipo 300% de dinheiro que ele perdeu e deu para outras pessoas. Porque, o que é o dinheiro agora? Depois dessa atitude de Zaqueu, de ceder as suas riquezas, Jesus disse para ele, Zaqueu, hoje a salvação veio na sua vida, a salvação entrou na sua casa. Zaqueu, ele teve a sua vida transformada depois que ele se desprendeu daquilo que ele tinha. Gente, nós temos tantas conquistas e quando nós pedimos tanto para Deus um trabalho, um emprego, uma oportunidade de ganhar dinheiro, e quando menos esperamos, isso norteia a nossa vida. A salvação não estava com Zaqueu porque ele não tinha a vida transformada e dinheiro tomava conta dele. Mas Cristo entrou na sua vida e o que mais importava para ele era a presença de Jesus. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria, tanto que são muitos textos na Bíblia que falam sobre a riqueza, o perigo das riquezas. E a oração do Pai Nosso já mostra isso, para Deus nos dar o suficiente e nós sempre queremos mais, mais, mais. E até quando mas eu estou trabalhando, estou indo para a igreja, mas você não está sendo bênção na vida de quem precisa de você. Você quer se fazer com seus luxos, mas você não tem dinheiro para comprar uma cesta básica, para doar 20 reais para alguém. Nosso coração é muito enganoso. E a gente acha que a religiosidade compra as nossas bênçãos e compra Jesus, mas isso não acontece. E nós vemos que o dinheiro, ele é apenas uma das coisas que faz com que a gente ache que esteja superior. E aí nós vamos para outro texto que está em 2 Reis 5, de 1 a 19. E esse texto vai mostrar a vida de Naamã, né? Naamã era alguém honrado, era um cidadão respeitado. Depois você lê isso, 2 Reis 5, de 1 a 19. E nesse texto nós vamos ver que ele era seduzido pelo seu sucesso. Naamã, ele tinha essa posição muito grande, mas ele estava com lepra, que era uma das piores doenças da época. E a lepra não tinha cura. E aí sabe o que foi que Naamã fez? Como ele tinha dinheiro, ele pediu para que fosse procurado alguém que pudesse curar aquilo com ele. Então ele pensava, tenho aqui uma carta, né? A carta era que demonstrava essa autoridade, esse poder. Então eu preciso ser curado. E aí uma serva humilde, uma serva que está na Bíblia, que ela não tem nenhum nome na Bíblia citado para você ver. Os pequenos não precisam ser grandes, eles precisam glorificar a Deus. Essa serva, ela fala, olha, eu conheço alguém que pode lhe curar, né, através da palavra de Deus e tudo. Imagina, eu fico pensando nos cientistas, nas pessoas que têm um conhecimento científico e sempre se acham superiores, principalmente a Deus. O sucesso realmente tomando conta, vislumbrando, achando que isso é suficiente, mas o dinheiro, o poder, o sucesso que Naamã tinha não podia curar ele. E aí, o que aconteceu? Né? O resumo de toda essa história é que Naamã, ele precisava ser lavado, ele precisava mergulhar 7 vezes para que ele fosse curado.
E até que ele chegasse nessa ideia de que ele precisava mergulhar, ele pensou, ok, mas o lugar onde ele deveria ser mergulhado era como é que eu posso dizer? Era como se fosse um pequeno riacho, um riacho de água suja. O Tiririca aqui em Jaicós, né? Para quem está assistindo. E aí ele pensou assim, nossa, mas se fosse pelo menos, sei lá, um parque aquático, se fosse pelo menos Arajara, se fosse para Bonito, algum lugar desse tipo, para mergulhar faria sentido, mas eu vou ter que mergulhar naquela águazinha para ser curado. Isso era sinal de humilhação para ele. E era exatamente nisso, ele precisava se humilhar para ser curado. E ele achava que, pelo sucesso dele, pelo que ele tinha, ele não era digno de fazer aquilo, de passar por aquela humilhação, e ele fez. Naamã mergulhou 7 vezes, se sujeitou àquilo, e ele foi curado. A Bíblia diz nesse texto que ele ficou com a pele como se fosse de criança. O milagre veio de Deus e ele reconheceu isso. Ele reconheceu que a cura veio de Deus, não precisou pagar nada, ele precisou simplesmente se humilhar, reconhecer que nada que ele tinha poderia fazer Deus mudar de atitude. Ele simplesmente se sujeitou perante Deus e foi curado. Ele reconheceu que o que ele tinha, a mudança que ele iria fazer, que ele ia ter, essa cura física, vinha de Deus e não pelo que ele podia pagar, por quem ele era, por quem ele fazia. E outro caso que a gente vê de alguém poderoso, vislumbrado, era Nabucodonosor, gente. Nabucodonosor, ele construiu um império para ele. Nabucodonosor, ele fez uma estátua dele. E no texto que a gente vê em Daniel, ele vê que ele fala, olha, eu construí esse império para mim, para que todas essas regiões vejam que o mercado cresceu por minha causa, a cultura avançou por minha causa, mas olha, Deus deu sonhos a Nabucodonosor, só quem podia interpretar era Daniel, que era servo de Deus, e ele entendeu que aqueles sonhos mostravam quem Deus era diante do sucesso dele. Deus ele poderia tirar assim, em segundos, iriam vir anos de seca, fome, nada que Nabucodonosor fizesse resolveria, porque tudo que acontece, seja bom ou ruim, é do controle de Deus. Gente, a pandemia, esse coronavírus, foi a maior oportunidade que a gente teve de ver de que não é a nossa falta de tempo, o que nós fazemos, que impede da gente viver em comunhão com Deus. Porque até sem igreja a gente ficou, né? É a nossa vida, o que existe no nosso coração, é que norteia aquilo que nós somos realmente. E quando nós temos a Cristo, não quer dizer que os ídolos desapareceram. Isso acontece com a última pessoa da Bíblia que a gente vai ver hoje, que é Jonas. Jonas ele era cristão, Jonas ele era missionário, Jonas era pregador, e Deus mandou ele para Nínive. Esse texto está em Jonas 2, de 1 a 10, mas leia o livro inteiro, que mostra que os ídolos ocultos em nossa vida existem. Não pense que você não tem um ídolo. Você pode estar adorando a Deus, mas todos os dias você vai ser tentado a se voltar para aquilo que não produz em você a eternidade. Jonas ele tinha um ar de superioridade, ele se achava um super crente, a verdade é essa. Nínive, cheio de pecadores, também uma cidade pervertida nos seus pecados. E Jonas ele era um idólatra da religião. Ele tinha religião no seu coração. E ele pensou, o quê? O Senhor está me chamando para pregar para o pessoal de Nínive, aqueles pecadores já rejeitaram tantas vezes. Não, olha para mim que sou a pessoa que ama a tua palavra, eu conheço os teus estatutos, eu canto todos os dias, não xingo ninguém, não faço ninguém, vou para todo culto. Jonas dos dias atuais, né? Mas Jonas tinha um ódio no seu coração. Era um ódio, ele não sabia que era ódio, mas era ódio. Porque eles odiavam as pessoas por elas não quererem Jesus. Isso não é uma coisa de crente, né? Como a gente ensina. O ídolo de Jonas era o ódio por uma nação que experimentou o perdão de Deus e estava se perdendo dos pecados.
ele não conseguia se conformar com isso. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, né? Ele tentou fugir, aconteceu a tempestade, ele caiu no mar, foi engolido por um grande peixe. Foi um momento de reflexão na vida de Jonas. Deus proveu libertação para Jonas, foi vomitado do peixe, mas a vida dele não mudou ali. Aqueles dias de quarentena para Jonas não mudaram a vida dele. Voltou tudo de novo, né? Ele foi viajando e aí de repente ele para em um monte, ele se deita e vê uma árvore crescendo, cai no sono e os insetos foram comendo, né? As minhocas foram comendo a árvore. Quando Jonas acorda, cadê a árvore que Deus deu para ele? E olha, sabe o ódio, a raiva que ele tinha do povo por ter desprezado a Deus? Ele fala para Deus: Senhor, cadê aquela árvore? Olha só, eu estava aqui, eu dormi com sombra e acordo todo queimado do sol por causa que o Senhor tirou essa árvore. E aí sabe que foi a lição que Deus deu para ele? Deus fala: Jonas, você tem pena dessa planta que nem foi você que plantou, e você não tem compaixão de 120 mil pessoas que moram na cidade e precisam de perdão, arrependimento, salvação. E esse livro ele termina em um silêncio. A gente não tem uma resposta do que aconteceu com Jonas, se ele foi pregar ou não depois de toda essa experiência com Deus. Mas eu acredito que não. Sinceramente, conhecendo um pouco de quem eu sou e das pessoas ao redor, nós não queremos nos sujeitar a Deus. É muito mais confortável a gente ficar em casa e dizer: falar de Deus é missão para quem está lá fora, é para quem está aqui. Perdão de Deus é para eles. Deus que tem que perdoar, eu não preciso agir de maneira nenhuma. Deus, se quiser, que intervenha. Vamos orar. Nós não temos esse amor que Deus tem, a ponto de ter essa compaixão. Mas Deus ele nos ensina, mas nós não aprendemos. Por quê? Porque a cegueira da religião e achar que aquilo que a gente faz é suficiente está tomando nosso coração. A cegueira da religião faz imaginar que nós somos superiores porque nós já temos tantos anos de crente, porque eu já li a Bíblia várias vezes. Nós não somos superiores. E aquilo que nós temos é para ser compartilhado. Isso é amor. Isso que nos falta é amor. Mas o Deus da religião nos cega a ponto de acharmos que nossas atitudes compram a Deus. E nós somos como Jonas quando a gente não se preocupa com pessoas diferentes e que são difíceis de amar. Você tem essa pessoa ao seu redor que é difícil de amar, de conviver, que parece que ela nunca vai ser crente. Deus, ele interviu na sua vida também, na minha. Lembre-se de quem você era. Demorou tempo para que você chegasse até Jesus. Você já nasceu crente, ninguém nasce crente. Existem processos. Olhe o que Deus fez na sua vida, o tempo. Processos levam tempo. O versículo que a gente leu, né, já estou concluindo, em Romanos 1 fala que não glorificaram a Deus e serviram a seres criados em lugar do Criador. Como nós podemos nos libertar dos nossos ídolos? Como nós podemos voltar a nossa vida ao Criador e não à criação de Deus? E aí eu disse que ia fazer umas perguntas e essas perguntas já são para encerrar. Eu peço só um minutinho aqui porque eu acho que eu vou precisar configurar o áudio rapidamente aqui. E aí eu quero que você tire print dessas perguntas que vão aparecer na tela para que você não durma hoje sem se interrogar. Olha só, a gente vai começar aqui. Essa pergunta, né, esses itens eu coloquei o título como Identificando ídolos. Pode tirar esse primeiro print, tá? No seu celular aí para você fazer depois. Mas enquanto isso, se pergunte sobre o que você gosta de sonhar acordado. Qual é seu maior sonho quando você está acordado? E dormindo também, né?
A gente sonha dormindo com o que a gente planeja acordado. O que ocupa sua mente quando não tem mais o que se preocupar? Já fez suas obrigações do dia. O que é que vai ocupar sua mente agora? É um entretenimento, uma série? É mandar mensagem pro crush? É ir atrás de conhecimento, mais um empreendimento? Isso não é errado, né? Mas o que ocupa a sua mente em grande parte? Você desenvolve cenários potenciais sobre sua carreira e desenvolvimento, relacionamento com uma pessoa particular ou bens materiais, como a casa dos sonhos? Como você planeja? Como você imagina isso? O que é necessário para essas coisas se realizarem? No que você pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração? Tira esse print aí também. Quando você deita no seu quarto, você sozinho, o que deixa você feliz e em paz ao dormir? Mais esse print aí para você. Como você corresponde aos acontecimentos diários quando eles são positivos? Por exemplo, uma boa grana depois de um trabalho bem feito, isso é bom, né? Não é errado. Mas o que isso representa de verdade para você? É 100% da sua alegria? O que você vai fazer com aquilo? Se pergunte isso. E qual a sua reação quando algo dá errado, mesmo com todo o seu empenho para realizá-lo? Fez um trabalho bem feito, mas o cliente não gostou, ou faltou energia naquele momento e tal, que você tinha planejado tanto. Como você reage a isso? E essas perguntas, a partir de agora, é principalmente para quem já professou a fé em Deus, para nós cristãos. Mais uma pergunta, mais duas. Quando a semana corrida acaba, eu me volto para Deus novamente ou procuro outras coisas, tipo uma série para maratonar, um lugar para sair? Acabou a correria, né? Normal, eu mesmo tive uma semana super corrida, mas quando acabar essa semana, o que eu vou fazer? Aliás, antes da semana corrida, como estava a minha comunhão com Deus? Não era a correria que impedia? E como é que era antes? Será que depois eu vou mudar realmente? Mais 4 perguntas. O ser humano sempre vai ser guiado. Na verdade, nós já estamos finalizando com isso, olha só. Pode tirar o print disso também. E nós chegamos isso ao final dessa reflexão. Porque, na verdade, durante esse estudo, talvez você tenha percebido algumas coisas que guiam a sua vida, que têm tomado centro a ocupação da sua vida. E, gente, não é errado trabalhar, né? Não é normal querer dinheiro, não é errado maratonar uma série, não é normal você sair com as pessoas, mas que espaço isso tem ocupado nas nossas vidas? Que lugar a criatura ou as coisas têm ocupado mais lugar do que o nosso Criador? A pergunta principal é essa. Como nos libertar dos nossos ídolos? E nesse livro ele fala que nós não conseguimos arrancar os ídolos, nós conseguimos substituir. Ou seja, nós adoramos a Deus ou outra coisa, a Deus ou outra pessoa, mas nosso coração sempre vai ser uma fábrica de ídolos. E agora eu mostro aqui para vocês esses últimos slides que falam como nós podemos substituir ídolos para que Deus esteja no lugar correto em nossas vidas. O ser humano sempre vai ser guiado a adorar algo ou alguém, então não é possível remover deuses, mas substituir por Deus. Disciplinas espirituais, orações particulares, adoração em comunidade, meditação. Disciplinas espirituais são formas de adoração, e a adoração é a maneira decisiva de substituir deuses no nosso coração. Meu Deus, eu tenho muitos ídolos na minha vida. E agora, como é que eu vou poder resolver eles? Remover eles, substituir eles. Eu quero que Deus ocupe o lugar dele na minha vida. Ore no secreto. Esteja em comunhão com os irmãos que também adoram a Deus. Medite na palavra, porque só assim você vai conseguir substituir, ter realmente alegria em Cristo. Não adianta dizer, eu sou feliz com Jesus, mas a nossa Bíblia está fechada. Nós, no nosso silêncio, no nosso lazer, nós descansamos assistindo série, fazendo todas as coisas, menos nos voltando a meditar na palavra. Quarto, análises podem ajudar você a descobrir verdades,
mas você precisa orá-las em seu coração. E isso leva tempo. Não vai mudar do dia para a noite, não. Não adianta pensar que você vai orar hoje à noite e amanhã, eu vou fazer alguma coisa diferente. Sim, nós podemos fazer algo diferente. Mas não se engane, a tentação, a rotina vai voltar, a quarentena vai acabar. E os ídolos estarão. Eles já estão querendo tomar conta da nossa vida, realmente. E o último slide, eu vou mostrar agora para vocês. Nós pensamos que conhecemos a fundo o nosso coração, mas não é verdade. Olha, não pense assim, eu sei até onde eu devo ir, eu sei o meu limite. Não se preocupe. O diabo, ele não vem com coisas más. E nem necessariamente as coisas, elas vêm só do diabo, não. O trabalho, ele é uma bênção, mas ele pode se tornar uma maldição se ele ocupa completamente o lugar de Cristo na sua vida. E aí você não vai ter tempo mais para ir para culto, para ter uma vida devocional, para orar, tirar aquele tempo de oração em secreto. Se você não cuidar, o ídolo vai tomar conta. Cristão não é quem consegue alcançar o solo rochoso, mas quem sabe continuar cavando, chegando cada vez mais perto. Sabe o que isso significa? O ídolo pode não sumir. Você pode, hoje talvez meu ídolo seja a Netflix, e aí eu posso abusar de Netflix e me apegar à palavra, viver minha vida normalmente, né, buscando a Deus, e cuidado com o ídolo da religião, porque ele é quem a gente viu que acontece com Jonas, cega muita gente. Às vezes a gente acha que por ter aceitado a Cristo aquilo já é suficiente. É graça. Não é por nossos méritos. E é dentro de tudo isso que nós precisamos entender que tudo isso leva tempo e que quando nós achamos que já está suficiente, volte para ver qual ídolo está ocupando seu coração. Talvez o sucesso, talvez o nível de espiritualidade seja seu Deus naquele momento. E é algo muito sério. E nós precisamos nos voltar para Deus realmente. Então que essa noite você tenha feito esses prints, que Deus sonde seu coração e te mostre quais são os outros deuses que tem ocupado. Porque existe, gente. Eu preparando esse estudo, eu chorava porque faz parte do nosso dia a dia, mas existe um lugar no nosso coração, um centro, e Deus, ele quer ocupar esse lugar. E isso cabe a você, a substituir esses ídolos e adorar ao Deus verdadeiro, não a sua religião, não a sua igreja, não aquilo que você tem, aquilo que você é, mas ver em você aquilo que você é, pecador e dependente totalmente de Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Fogo ardeu e o anjo falou, mas onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou, as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos e parece dizer: é o Senhor quem pergunta onde está você, que diz que me adora, mas não estende as mãos. O amor é o que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento de a nossa canção. O amor é o que nos faz
revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. O amor é o que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. O amor que nos faz Então foi isso, gente. Obrigada a todos que assistiram até o final. E quero a vocês para estarem acompanhando com a gente. A mensagem será com o irmão Defan, da Igreja de Teresina. Ele vai pregar e cantar. Espero que todos tenham aprendido algo e guardado essa mensagem. O irmão Real vai orar agora, certo? Oremos então. Oremos. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por ter a oportunidade de viver esse momento. Muito obrigado pela chance que nós temos de ser perdoados e que o Senhor vem estar essa noite sondando os nossos corações, nos ajudando a entender a Tua palavra, a transformar realmente as nossas vidas e que nós possamos te amar realmente em primeiro lugar, ter o Teu reino e a Tua justiça operando em nossas vidas. Abençoar a vida de cada pessoa que assistiu essa live, que possam ser transformados, possam ser abençoados, meu Deus. E que todos nós podemos ter uma noite de sono agradável na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. É isso, boa noite, né, Sofia? Boa noite. Senhor, não tem sido fácil. Senhor, eu penso em desistir. Tudo tem dado errado e às vezes eu penso que é o fim. Ó Pai, acalma o meu coração, aumenta minha fé, levanta-me do chão, pois espero em Ti, confio em Ti, escuta o meu clamor, Te amo, Senhor, Tu és tudo pra mim. Dado errado e às vezes eu penso que é o fim. Ó Pai, acalma o meu coração, aumenta minha fé, levanta-me do chão, pois espero em Ti, escuta o meu clamor,
faz tudo